Vamos dar prosseguimento à proposta espírita em Joana de Ângeles, trazendo com todo carinho as palavras dessa nossa irmã, que traz a integração entre doutrina espírita, Jesus e os objetivos transpessoais do nosso autoconhecimento. Que os guias espirituais estejam aqui presentes, nos amparando, nos inspirando. Mestre Jesus, pedimos a sua bênção com esse manto crístico dourado sobre nós. Graças a Deus. Estamos aqui com a proposta espírita de Joana de Ângeles, trazendo a relação entre Jesus, Kardec, Joana e Divaldo, que traduz o que Joana nos diz nesses livros maravilhosos. Então, Jesus preconizando, Kardec esclarecendo, Joana de Ângeles propondo processos para a nossa mudança, e Divaldo nos convidando a aprender tudo isso que eles estão nos trazendo. Hoje, ainda dentro do livro Autodescobrimento, nós vamos falar sobre a viagem interior. O homem é um incessante despertar. Pela sua natureza energética, ele vai se vinculando à angelitude, porque o processo dele é justamente se tornar um ser angélico, desvinculado da matéria grosseira. Através desse processo de evolução, ele vai se esforçando para adquirir consciência, e a consciência favorece o desdobramento das potências que ele tem latentes, e essas potências são originárias do aspecto transcendental que é o nosso espírito. Então, nascer de novo no corpo é justamente fazer com que essas possibilidades se desdobrem. Essas possibilidades que não tiveram chance de serem usadas, né? Ainda estão virgens lá na essência, vão conseguir agora se libertar. E aí a consciência vai também começando a sair da ignorância, a eliminar aquelas camadas grosseiras que fecham o espírito num processo muito pequeno. Analisando a lei de causa e efeito, vocês estão vendo aqui, né, um dominó caindo, que é o efeito dessa ação da força física. O cara está dando um peteleco aqui no dominó. Isso aqui, quem deu esse peteleco? O indivíduo com a vontade dele, empurrar o primeiro dominó. A causa foi a vontade. A ação foi o peteleco. O efeito, o dominó caindo. Então, a ação consciente vai envolver também uma série de valores. E é importante a gente entender esses valores. Por quê? Não é qualquer ação. Imagina se ele pegasse uma tábua e desse um murro no dominó. Ia quebrar as peças e não fazer esse trabalho que ele está querendo fazer. Então, a ação consciente ela vai envolver questões éticas, sociais, ambientais, religiosas. Isso tudo está dentro da vontade do indivíduo. A evolução vai justamente estar olhando para aqueles enganos do passado, para os erros, delitos do passado. Então, a evolução vai se dar diante disso. Nós vamos fazer um ressarcimento das nossas dívidas, não é? E vamos retificar, aprimorar as nossas tendências superiores que vão desabrochando gradativamente quando a gente vai fazendo esse ressarcimento dos nossos enganos, dos nossos erros. Esse processo é um parto transcendental. Por quê? Nas aflições do início, vamos fazer um processo todo de retificação, de aprimoramento, para favorecer a vida. Tudo isso trabalhando em favor de quê? De encontrarmos a unidade no espírito. Então, vamos marchar para o equilíbrio e para a harmonia. É um trabalho desafiador. A filosofia chinesa representa
esse processo todo de yin e yang, com esse desenho, né? Yang, masculino, o yin, feminino, oferecendo a manifestação do conjunto harmonioso, do micro e do macro. A consciência é o yang, masculino, racional, extrovertido, alegre, positivo. A inconsciência é o yin, feminino, introvertido, melancólico, negativo. Essa harmonia dá ao conjunto, o equilíbrio do conjunto, a manifestação harmoniosa. O ser humano faz parte desse conjunto universal. A organização celular é a miniatura do cosmos em seu corpo somático, em todo esse processo. Então, nós temos no micro, nós temos a representação do macro. Isso demonstra a unidade individual. A unidade individual precisa representar a harmonia em evolução no homem que está avançando para a grande realidade, que é o homem em plenitude. Quando ultrapassa essa manifestação das enfermidades, porque a gente precisa ressarcir aqueles erros, então ainda viemos com algumas enfermidades, algumas distonias crônicas, né? E aí, a mudança evolutiva, quando eu vou trabalhando a minha moral, eu vou começando a mudar, a comandar o meu corpo para um bem-estar. O bem-estar psicofísico, que também é uma fatalidade evolutiva. Todo mundo vai alcançar esse bem-estar, não tem como. Da mesma forma que vai alcançar a plenitude, que vai alcançar a escala angélica. A dependência é o trabalho que vai fazer justamente nesse processo de ressarcimento desses erros, desses delitos do passado que vêm se manifestando em enfermidades. A harmonia é decorrente do discernimento da finalidade da vida. Eu preciso entender o que você está fazendo aqui. Essa finalidade propicia a que eu integre com o cosmos, com o conjunto cósmico, porque eu fico entendendo que eu faço parte desse conjunto e eu preciso manter essa integração. Isso contribui para a preservação da unidade universal. E é nesse sentido que cada órgão que constitui o conjunto do corpo é uma unidade interdependente com os outros. Então, nós temos várias unidades no nosso corpo, que são micros, representando o macro. Essas pequenas unidades formam uma unidade no conjunto somático, que, por sua vez, forma uma unidade com a integração da unidade universal. Cada célula é um ser próprio, com função específica, trabalhando a sua cota em favor do todo. E aí, ela se encontra mergulhada nesse todo, como ela se encontra mergulhada lá naquele órgão que é um todo, que tem o corpo como um todo, que tem o espírito como um todo, que tem o universo como um todo. O equilíbrio, o automatismo desse conjunto vai fazer com que os equipamentos orgânicos entrem em ordem. Mantida como? Quem é que mantém essa ordem? A mente. A mente é geradora da energia que constitui um organismo. E aí eu vou manter esses equipamentos orgânicos em ordem, em equilíbrio, em harmonia. Então, se vê que a mente é importante nesse conjunto todo desafiador do processo de equilíbrio e unidade. Nós temos aqui uma escada para subir, uma escada de evolução. Eu não posso passar um degrau para o outro sem refletir. E eu tenho que começar aqui do primeiro, perceber quem sou eu, aceitar que eu tenho problemas, que eu tenho erros, que eu tenho defeitos, que eu sou um aprendiz da vida. Refletir o que eu tenho que mudar, para onde eu quero ir. E aí eu vou decidir, levanta, vamos embora, vamos para o próximo degrau. A decisão de fazer com que, qual é o caminho que eu quero seguir. E aí eu vou para a ação. A ação é a ação de transformação moral, de fazer uma renovação no meu caminho para manter a saúde mental. E com isso eu vou trabalhando as virtudes éticas, as virtudes estéticas,
Tudo isso vai levar a um conjunto de gratidão que eu vou assumir pelo mundo. Tudo isso vai reforçar a minha vontade, que está lá no topo, exercendo todo um trabalho vertical em cima desse processo todo que está acontecendo horizontalmente, mas em espiral no nosso espírito. Então, por essa razão, esse conjunto orgânico é sensível a todas as mudanças morais. Quando eu mudo o direcionamento mental, eu mudo o meu comportamento, eu vou mudar o meu corpo também. Ele reage a toda mudança, todo comportamento direcionado inadequado vai afetar o meu corpo. Esse processo ascensional é desafiador. Olha como você tem que ir transformando passo a passo, sempre com a consciência da percepção. Isso aqui que a gente chama de parda é um processo de análise do passo que eu estou dando gradativo na minha vida. Isso envolve consciência. Consciência do meu processo evolutivo. E aí eu preciso despertar para a minha responsabilidade em torno da minha vida. E com isso eu desenvolvo as minhas possibilidades latentes, com a condição de que eu tenho uma herança divina dentro de mim. E é essa essência que eu quero fazer desabrochar. Essas experiências de evolução, elas propõem fixações de valores, valores legítimos, que são permanentes, enquanto aqueles que são secundários, transitórios, que eu vou usando, né, são recursos pedagógicos para aprendizado. Mas e com isso eu vou adquirindo valores legítimos para realmente levar na minha mochilinha para o resto da minha vida. O grande desafio nesse processo de seleção de valores é a identificação. Quais são os comportamentos éticos e morais recomendáveis? Será que eu sei? Será que eu já conheço quais são as virtudes que eu preciso utilizar e desenvolver dentro de mim? Muitos códigos sociais são confundidos com códigos morais. E aí deixa campo para escapismos, para justificativas diante de algumas atitudes que não são legais. Com isso é formada consciência de culpa. Depois eu tenho que ver, eu tenho que ser responsável pelo que eu fiz, ou pelo que eu deixei de fazer. E aí vem a consciência de culpa. Caramba, eu não pensei, eu aceitei que aquilo ali que a sociedade estava dizendo que era certo, mas não era certo. Mas eu tinha que ver o aspecto moral também. Então, a sensação de prazer momentâneo ilude a pessoa. E aí faz com que tenha atitudes prejudiciais. E eu preciso desprezar essas atitudes pela mente lúcida. Então, eu preciso ter uma mente lúcida, uma mente acompanhando, consciente do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, do que eu vou decidir. Será que convém? Será que não convém? Eu preciso pensar nisso. Tudo o que se considera virtude faz parte de um valor ético e moral. E vai trabalhar o meu ser profundo, vai estimular o meu crescimento. E, com isso, o desdobramento de potencialidades que estão lá adormecidas, que vêm das vidas anteriores, mas ainda estão em semente. Eu preciso desenvolver, eu preciso desdobrar essas potencialidades. Então, a vida psicológica ela tem como suporte a conduta moral, sem conflito, que seja consciente da responsabilidade. E cabe ao ser humano superar os obstáculos e se superar, descobrindo as finalidades existenciais, raciocinando em termos da vida plena. De dar início, prosseguir sempre no autoencontro, mantendo a serenidade nessa evolução. Ele tem que dar o primeiro pontapé, mas prosseguir sempre buscando esse processo interno. E aí a serenidade vai ajudar a que ele mantenha essa percepção ativa. Quando tiver um fracasso, guarde a experiência, recomece o processo, mas sabendo o que ficou faltando para ter aquele fracasso. Se eu conheço meus limites, eu também conheço as minhas possibilidades. Aí eu vou ter um horizonte com discernimento. As opções vão ser ampliadas, porque eu vou liberar aqueles processos
crenças limitantes, atavismos que são perniciosos para o meu movimento, para o meu crescimento, e aí eu vou me motivar a avançar. Diante de sacrifício? Sim, diante de sacrifício. Porque eu estou com a minha mente ampliada, eu estou com a minha mente aberta, eu tenho discernimento de saber que eu posso, sim, ainda ter fracassos, ainda ter tropeços, ainda ter que levantar a perninha para passar por uma pedrinha que está no meio do caminho. Então, vamos lembrar sempre disso. A vida íntima, a vida interna é um recurso potencialmente útil para o nosso crescimento. Buscar lá dentro aquilo que eu preciso. Buscar lá dentro aquilo que realmente possa me dar a solução para o meu próximo passo. Na próxima semana, vamos falar de outro assunto. E espero que vocês continuem comigo. Graças a Deus, que o nosso Mestre Jesus possa realmente estar conosco dia e noite. Eu sei que nós não estamos nunca desamparados. Acreditem nisso também. É só pensar que as situações vão aparecer. Graças a Deus.